Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula da disciplina Teoria Macroeconômica do curso Ciências Econômicas da UFPR. Bom, o tema da aula de hoje, né, é apresentar aí os conceitos introdutórios acerca do chamado sistema keynesiano, né, só relembrando que esse sistema keynesiano ele é apresentado tendo como referência a publicação do Higgs, né? O artigo ali publicado em 1937 com o título Mr. Keynes and the Classics. E sabendo aí que o debate que será apresentado é uma interpretação, né? Na verdade, o trabalho do Higgs, o chamado modelo ISLM, ele vem a ser uma interpretação a respeito dos principais apontamentos ali identificado pelo Keynes em 1936. Então, é importante salientar que esse mundo keynesiano pelo qual nós estamos entrando, né, pelo qual nós estamos buscando estruturar um modelo macroeconômico, ele não é necessariamente a teoria geral do Keynes, né? Os manuais, os livros textos, né, das disciplinas de macroeconomia associam exatamente o mundo keynesiano, não necessariamente a teoria geral do Keynes, mas a essa estrutura analítica que nós iremos ter o objetivo nesse módulo 2 de investigar com alguns detalhes. Né? No primeiro momento, nós iremos investigar o chamado modelo ISLM para uma economia fechada, né? E na segunda parte do módulo 2, nós iremos investigar aí o chamado modelo ISLM-BP, né, ou eventualmente o chamado modelo ISLM para uma economia aberta. Né? Então, como foi dito na parte introdutória do nosso módulo 2, basicamente o sistema keynesiano, ele nessa versão aí do chamado modelo ISLM, ele busca, né, entender aí os movimentos da taxa de juros e da renda, né, pessoal? Lembrando que, além no modelo clássico, algumas variáveis macroeconômicas eram fundamentais no nosso estudo, né, como o próprio nível de atividade econômica, o produto, né, o emprego, desemprego, né, o nível de preços, a taxa de juros. Introdutoriamente, na aula anterior, foi dito que o mundo keynesiano, a ruptura, né, do pensamento do Keynes frente ao chamado mainstream neoclássico, mainstream clássico, é não concordar, né, assim, com alguns preceitos, com algumas hipóteses que foram apresentadas ali no mundo clássico, como, por exemplo, assumir que preços e salários nominais eles são perfeitamente flexíveis, não vai ao encontro, né, com os preceitos keynesianos. Uma das maiores críticas aí apresentada pelo Keynes é que os preços eles não são flexíveis, os preços eles são rígidos em função das imperfeições de mercado, em função exatamente das condições de mercado, ora não convergentes com a percepção clássica apresentada originalmente nesse período que precede a publicação de 1936. Um ponto, né, que diverge, um ponto divergente, né, desse mundo keynesiano em comparação aí ao mundo clássico, é também não aceitar a perfeita flexibilidade dos salários nominais. Né? É dito no mundo keynesiano que os salários nominais eles são rígidos à baixa, né? Os trabalhadores eles não aceitam uma redução dos seus níveis de salários nominais. Então, pessoal, se o principal determinante lá no mundo clássico do nível de atividade econômica o nível de utilização do fator insumo trabalho, e lá o fator insumo trabalho é tido como determinado pelas condições de oferta e demanda por trabalho, ou seja, os mercados eles convergem ao equilíbrio e não é diferente a lei para o mercado de trabalho, a economia está sempre na situação de pleno emprego. E vejam que aquilo só ocorria por conta
da aceitação da hipótese de flexibilidade de preços e salários. Aqui no mundo keynesiano é diferente. A crítica que está sendo apontada, que foi apontada pelo Keynes, é que os mercados eles não são perfeitos, né? Você tem imperfeições de mercado e o que acaba provocando frente a essas imperfeições de mercado é a visualização de preços rígidos e salários nominais também rígidos. Então, se preços e salários agora eles são rígidos, né? Eles são constantes, então eu não posso aceitar, né? Nós não podemos aceitar aquele pleno emprego no mercado de trabalho clássico. Então, a economia está sempre abaixo do seu nível de pleno emprego. Então, possivelmente, políticas de expansão de demanda nessa situação keynesiana, né, diferentemente ali da situação clássica, onde nós chegamos ao resultado lá da chamada neutralidade da moeda, lembram? A neutralidade da moeda, um choque positivo de oferta de moeda, ao gerar uma expansão de demanda agregada, necessariamente gera única e exclusivamente aumento nos níveis de preço, não alterando o nível de atividade econômica, porque o nível de atividade econômica, o nível de produto econômico foi determinado lá no mercado de trabalho sob condições ótimas de equilíbrio. Então, como nós não estamos mais aceitando essa hipótese de flexibilidade de preços e salários nominais, a economia keynesiana ela trabalha abaixo do nível de capacidade ótima, né? Abaixo do nível de pleno emprego. Então, políticas de expansão de demanda, advindas lá da política monetária e da política fiscal, elas podem exercer algum efeito. E esse é o nosso objetivo agora, nessa tentativa de construir esse argumento keynesiano frente a uma possível eficácia das nossas políticas macroeconômicas, seja ela fiscal ou monetária. A gente vai observar que não necessariamente as duas políticas elas têm eficácia. Até o final aí do módulo vai ficar um pouco mais perceptível. Mas para nós construirmos esse sistema keynesiano, né, esse chamado modelo ISLM, vamos por partes, né? Inicialmente vamos entender aí o que seria essa curva IS. Porque lembrando, o nosso modelo ISLM, ele é dividido em dois mercados. A tentativa aí do Hicks, né, da estrutura keynesiana, de entender uma interação e os mecanismos de relações causais aí entre as variáveis macroeconômicas, é dividir a economia em dois mercados, né? Quem seriam esses mercados? O mercado de bens, representado pela nossa curva IS, e o mercado monetário, representado pela curva LM, né? Então, mercado de bens representado pela curva IS e o mercado monetário será representado pela curva LM, que será tema para as próximas aulas. Então, há uma interação entre esses dois mercados, né? Uma vez que há um ponto de variações nas taxas de juros, possivelmente esse efeito da taxa de juros vai provocar efeitos no nível de atividade econômica, bem como efeitos no nível de atividade econômica renda, irá provocar efeitos lá na taxa de juros. Então, há uma interação entre esses dois mercados. Então, nesse momento, vamos estudar pontualmente cada um desses dois mercados. Inicialmente, aí, o mercado de bens com a chamada curva IS. Né? Então, para nós entendermos aí essa nossa curva IS, iremos necessitar aí de algumas equações de partida, né, que é o chamado sistema de equações para o mercado de bens. O que seria, né? Qual a ideia disso aí? Bom, iremos partir aí da situação de equilíbrio, né, entre renda e oferta agregada. A equação 1 aí, ela representa uma condição de equilíbrio. Intuitivamente, pessoal, é pressuposto aí que essa condição de equilíbrio entre renda e oferta agregada, ela não está associada à condição de pleno emprego. Essa igualdade apresentada aí na equação 1, ou seja, a renda, a oferta igual à demanda agregada, igual aos componentes de demanda agregada, consumo, investimento e gasto público, não necessariamente, né, esse posicionamento de igualdade é uma igualdade associada ao nível de renda de pleno emprego, porque lembrando, a economia está abaixo do seu nível de pleno emprego.
ok? Então, a minha primeira equação de partida, e para entender o mercado de bens, essa chamada curva S, é exatamente o ponto inicial de equilíbrio entre renda e demanda agregada. Lembrando que, para uma economia fechada, os componentes dessa minha demanda agregada é consumo, investimento e gasto público. Tá? A segunda equação é a nossa função consumo, aquela função consumo keynesiana que nós debatemos ali em aulas anteriores. Né? Ela preserva algumas características. Né? A principal característica da nossa função consumo keynesiana, representada aí pela equação 2, é que o consumo é determinado pelo nível de renda, e o que fundamenta essa relação de causalidade positiva entre consumo e renda é exatamente a chamada lei psicológica fundamental. Não é? E o que diz a lei psicológica fundamental? Na medida em que há uma expansão na renda, os agentes, né, os indivíduos, eles são propensos a expandir o seu consumo, mas não numa proporção equiparada a essa expansão do nível de renda. O que isso representa? Basicamente, por exemplo, se a renda expandir 1%, o consumo vai ter um efeito positivo também, ele vai se expandir, porém numa proporção, numa variação inferior a essa variação de expansão da renda. Por exemplo, se a renda se expandir 1%, no limite, né, nunca igual, o consumo vai se expandir até 1%, mas não igual a essa expansão da renda. Por exemplo, se o consumo se expandir 0,9%, esse meu Bzinho, né, que aqui é representado pela chamada propensão marginal a consumir. O que seria a propensão marginal a consumir? É uma medida, né, de captura dessa relação causal entre consumo e renda. Né? É a parametrização dessa chamada lei psicológica fundamental. Ou seja, se, por exemplo, esse meu Bzinho for 0,9, então, se a renda aumenta 1%, o consumo vai aumentar 0,9%. Então, necessariamente, né, isso é uma imposição teórica, a propensão marginal a consumir, ela sempre será inferior a 1, sempre estará ali no intervalo entre 0 e 1. A nossa terceira equação, né, nesse nosso sistema de equações, é a nossa função investimento, e é dito aí que o investimento ele está relacionado negativamente com a taxa de juros. Percebam aqui a derivada do investimento com relação à taxa de juros é menor que zero. Né? É dito que os gastos públicos eles são autônomos. Né? O que representa tanto os gastos públicos, a equação 4, como a equação 5, né, que representa os movimentos dos tributos. Então, é dito, né, pressuposto aí que tanto os gastos públicos como os tributos, as variáveis fiscais, né, de planejamento do governo, elas são autônomos. Né? O que isso representa? Né? A ideia de associar uma variável como ela sendo autônoma é que não existe nenhuma outra variável para determinar os movimentos dessa então variável. Por exemplo, se nós formos ali para a equação 3 e observarmos que o investimento ele está negativamente relacionado com a taxa de juros, eu não posso dizer que o investimento ele é autônomo, porque existe uma relação de dependência entre investimento e taxa de juros. Ou seja, o investimento ele é dependente da taxa de juros, diferentemente dos gastos públicos. Eu não sei quem motiva, quem impulsiona os gastos públicos. É uma decisão discricionária do governo, assim como os movimentos dos impostos. Não é? É uma decisão autônoma do governo. Então, os gastos públicos são dados e os tributos são dados. Né? Nos modelos macroeconômicos, nesses modelos introdutórios aí macroeconômicos, tanto o gasto público como os tributos eles são tidos como variáveis exógenas. E a ideia de exogeneidade se deve exatamente por isso. Não é? Eu não tenho uma relação de dependência do gasto público ou com outra variável. Eu não tenho uma relação de dependência dos tributos com outra variável. Né? Essas variáveis elas são exógenas, elas são dadas, né, por tomada de decisão de política macroeconômica. Né? Então, observado esses componentes, né, definido esses nossos componentes aqui que compõem a nossa demanda agregada, então eu posso reescrever aquela equação 1, né,
introduzindo exatamente as funções determinantes de cada um desses componentes de demanda agregada. Né? A renda ela é igual ao meu consumo, né? Tendo em vista que o meu consumo ele pode ser decomposto como consumo autônomo, e o componente que é influenciado pelo nível de renda disponível, né? O investimento determinado pela nossa função investimento, que associa uma relação causal inversa entre investimento e taxa de juros, e o nosso gasto autônomo aí, que é definido exogenamente. Então, esse é o nosso sistema de equações, né? São esses os movimentos, as relações causais fundamentais para nós entendermos aí essa chamada curva S. E aí, graficamente, né, temos aí no gráfico 1 a nossa função consumo keynesiano, estou resgatando aquela nossa função consumo keynesiano, desagregando, né, no gráfico a nossa função consumo, eu tenho meu consumo autônomo, né? Eu tenho a inclinação dessa minha função consumo dada exatamente pela minha propensão marginal a consumir, simplesmente a derivada do consumo com relação à renda, né? E necessariamente, de acordo com os preceitos teóricos, né? Aceitando a lei psicológica fundamental do Keynes, o consumo, né? O efeito da renda sobre o consumo capturado pela chamada propensão marginal a consumir, necessariamente esse meu Bzinho, o seu valor estará sempre no intervalo entre 0 e 1, nunca igual a 1. Né? Teoricamente, é essa relação. Então, quanto maior o meu nível de renda, né, a minha função consumo no seu formato linear, né, quanto maior a minha renda, maior o meu nível de consumo, dada essa relação causal positiva fundamentada na lei psicológica fundamental. Então, guardem essa primeira informação. Né? Uma segunda informação é que a construção do nosso sistema de equações pressupõe que há uma igualdade entre demanda e oferta, demanda e renda. Tá? E esse gráfico 2 ele exibe como nós podemos representar essa relação de igualdade entre oferta e demanda, entre renda e demanda. Então vejam, pessoal, que nesse gráfico 2 nós estamos aí estabelecendo uma relação entre demanda agregada e renda, demanda agregada e oferta. E nesse gráfico 2, corta-se ao meio esse gráfico 2 por uma bissetriz. Né? Então, quando eu vou lá no cálculo, né, eu sei que quando eu corto o plano cartesiano, né, um quadrante aí do meu plano cartesiano ao meio, essa reta ela terá um ângulo de 45 graus. Né? Então, matematicamente, por que eu estou impondo essa relação aqui para nós entendermos as nossas relações econômicas. Né? Então, o ponto inicial, né, e a hipótese inicial na construção da nossa curva S é estabelecer uma condição de igualdade, né, como apresentado aqui na equação 1, entre renda e demanda agregada. Então, necessariamente, a renda ela tem que ser igual à demanda agregada. O gráfico associado à minha bissetriz, a esse gráfico 2, ao cortar, não é, o plano cartesiano ao meio e estabelecer uma reta com inclinação, com ângulo, de 45 graus, a interpretação que nós iremos fazer em relação a essa reta é que todo e qualquer ponto ao longo dessa minha bissetriz é um ponto de igualdade entre renda e demanda agregada. Se nós fôssemos calcular a área, né, referente a toda a área superior a essa minha bissetriz, necessariamente o cálculo dessa área deve ser igual à área referente à parte inferior dessa minha bissetriz, ok? Então, o pressuposto que nós estamos carregando de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada é representado aqui por essa minha bissetriz com um ângulo de 45 graus. E lembrem que a inclinação, né, de uma tangente ali de um ângulo de 45 graus é igual a 1. Ou seja, a inclinação dessa minha reta, a inclinação dessa minha bissetriz, né, é igual a 1. Né? Então, guardem também agora essa segunda informação. Então, intuitivamente, pessoal, vamos comparar
algumas características matemáticas dessa minha função consumo com algumas características matemáticas desse meu gráfico que exibe a minha bissetriz. A inclinação da minha função consumo é determinada pela propensão marginal a consumir. E necessariamente essa minha propensão marginal a consumir ela é inferior a 1, né? Por conta da aceitação da hipótese da lei psicológica fundamental do Keynes. Agora, essa minha bissetriz ela exibe uma inclinação igual a 1. Então, vocês devem concordar comigo que a inclinação da minha bissetriz, né, a inclinação da minha reta bissetriz é maior do que a inclinação da minha equação, da minha curva que determina, da minha reta que determina a minha função consumo. Porque a inclinação da minha função consumo é dada pela propensão marginal a consumir, que necessariamente é menor que 1. E a inclinação da minha bissetriz é igual a 1. Então, necessariamente, a minha bissetriz ela é mais inclinada que a minha função consumo. Então, no gráfico 3, o que nós estamos agora estabelecendo? Né? Estamos estabelecendo agora a equação determinante, a reta determinante para a minha demanda agregada, associada às minhas condições de equilíbrio entre renda e demanda agregada. Eu sei que para todo e qualquer ponto ao longo dessa minha bissetriz é um ponto de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada. Eu sei que é um ponto de igualdade entre renda e demanda agregada. O que eu estou fazendo agora? Não é? Quem determina a inclinação dessa minha reta de demanda agregada? Ora, se eu for observar todos os 3 componentes da minha demanda agregada, consumo, investimento e gasto público, o único componente dessa minha demanda agregada que é influenciado pela renda é o meu consumo. E quem determina a inclinação desse meu consumo é a minha propensão marginal a consumir, e essa propensão marginal a consumir necessariamente tem uma inclinação inferior à inclinação dessa minha bissetriz. Então veja que o investimento ele não é determinado pela renda. Veja que o gasto público ele não é determinado pela renda. Então, o único componente, né, que é influenciado pela renda, que compõe a minha demanda, é o meu consumo. Então, por isso que a inclinação da minha reta de demanda agregada, ela está associada exatamente à minha função consumo. Né? Então, o gráfico 3 representa a chamada cruz keynesiana, pessoal. A cruz keynesiana. Então, vejam que no ponto azul é um ponto onde necessariamente a demanda agregada é igual à minha oferta agregada, é igual à minha renda. Né? Agora, eu sei que o investimento ele não é relacionado com a renda, mas o investimento ele é relacionado com a taxa de juros. E aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: qual o impacto nessa minha cruz keynesiana quando a taxa de juros está aumentando ou ela está reduzindo? Qual o impacto dos movimentos da taxa de juros sobre as condições de equilíbrio entre renda e demanda agregada? Né? E é a próxima etapa da nossa investigação. Então, supondo que ocorra uma elevação da taxa de juros, ou seja, a taxa de juros ela se elevou de R para R', eu vou introduzir esse choque de taxa de juros. Nesse momento, eu não estou preocupado o que determina a taxa de juros, eu simplesmente estou absorvendo esse aumento de juros, esse choque de juros na economia. Tá? Aí, quando nós chegarmos lá no mercado monetário, na curva LM, a gente vai observar o que determina a taxa de juros, que diferentemente ali do modelo clássico, onde a taxa de juros ela é determinada no mercado de oferta e demanda por fundos emprestáveis, a leitura do Keynes agora, né, a leitura do mundo keynesiano, é que a taxa de juros ela é determinada no mercado de oferta e demanda por moeda, no chamado mercado monetário. Né? E quem terá o objetivo de investigar isso é exatamente a chamada curva LM. Então, nesse momento, vamos aceitar que a taxa de juros está se elevando. A taxa de juros ela se elevou de R para R'. Então, qual o efeito nessa minha cruz keynesiana? Ora, se a taxa de juros está se elevando de R para R' e eu aceito que existe uma relação causal inversa entre investimento e taxa de juros, então a elevação da taxa de juros vai fazer com que haja uma redução do meu nível de investimento.
pela própria relação definida ali na minha função investimento. Como o investimento é um componente de demanda agregada, a elevação da taxa de juros está proporcionando uma redução do investimento e automaticamente uma redução das minhas condições de demanda agregada. Né? A economia está saindo do ponto azul e indo para o ponto vermelho. O que isso representa? Uma redução de demanda, a demanda está contraindo a renda, né? E automaticamente a economia está desaquecendo, pelo fato de que a economia está absorvendo os efeitos de elevação dos níveis da taxa de juros. Um importante efeito, pessoal, nós estamos capturando agora, no sentido de compararmos os resultados apresentados aqui no mundo keynesiano com o mundo clássico que nós estudamos inicialmente. Lembrem que um dos pressupostos, se não o principal pressuposto, hipótese ali definida no mundo clássico, é a chamada lei de Sé, que a oferta cria sua própria demanda. Uma vez que as condições de oferta foram determinadas, a demanda automaticamente foi determinada. Não é? Veja que agora, no mundo keynesiano, pelo fato da taxa de juros ela ter se elevado, ter contraído as condições de demanda, essas condições de demanda elas estão determinando também as condições de renda e de oferta. Então, há uma inversão agora da condição de importância entre oferta agregada e demanda agregada. Se antes, no mundo clássico, a oferta era determinante para estabelecer as condições de equilíbrio, agora são as condições de demanda que são determinantes para estabelecermos as nossas condições de equilíbrio. Tá? Então, veja, o impacto aí que a elevação da taxa de juros está provocando na cruz keynesiana é dado pela seguinte relação causal. Taxa de juros se elevando, taxa de juros contraindo investimento, investimento contraindo demanda e a demanda está contraindo o nível de renda de equilíbrio. Ceteris paribus, né? Tudo mais constante. E a partir dessa relação identificada pela chamada cruz keynesiana, né? Identificada aí essa relação causal apresentada na cruz keynesiana, eu posso estabelecer exatamente, eu posso montar, eu posso construir a minha chamada curva IS. Então, o gráfico acima, né, o gráfico aí superior, reproduz o gráfico anterior, não é? E simplesmente, o que é a curva IS, pessoal? A curva IS simplesmente é a relação entre os pontos entre taxa de juros e renda na percepção de equilíbrio lá na minha cruz keynesiana. Então veja que quando nós absorvemos o choque de elevação de juros, né, na cruz keynesiana, de modo que a economia saiu do ponto azul e foi para o ponto vermelho, contraindo demanda agregada, contraindo renda, a curva S simplesmente é a tentativa de identificar essas possíveis relações. Né? Então veja que a curva S ela é negativamente inclinada no plano taxa de juros e renda. Agora, um ponto importante, né, uma característica importante aqui nessa curva S é que a curva S exibe uma relação de dependência entre renda e taxa de juros. A relação de dependência é renda como função da taxa de juros. E qual o mecanismo de transmissão para nós explicarmos essa relação de dependência? Quando a taxa de juros ela está variando, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, quando a taxa de juros está se elevando, a taxa de juros ela impacta negativamente no investimento, que é um componente de demanda agregada. Esse meu componente de demanda agregada, né, investimento, está contraindo a minha demanda agregada e automaticamente está contraindo o meu nível de renda de equilíbrio. Então, existe uma relação causal aí, nessa relação entre renda e taxa de juros, exibida exatamente pela relação causal, né, identificada aí pela relação causal inversa entre investimento e taxa de juros. Então, a curva S simplesmente é a relação, né, gráfica na tentativa de identificar a relação causal inversa entre renda e taxa de juros. Né? Então, ela é negativamente inclinada, né? A curva S ela tem essa característica de ser negativamente inclinada, na tentativa de exibir esse mecanismo de transmissão identificado lá no meu mercado de bens e serviços. Né? Existe uma justificativa pela qual a curva S tem esse termo IS, né? Ela parte do pressuposto
de igualdade aí entre investimento e poupança, investment and saving, né, o termo em inglês, e estabelece exatamente todo e qualquer ponto de equilíbrio. Então, uma informação muito importante, pessoal. Todo e qualquer ponto ao longo da curva IS é um ponto de igualdade entre oferta e demanda. Vejo que, mesmo que a taxa de juros ela tenha se elevado, o efeito provocado no mercado de bens foi fazer com que a economia atingisse um novo ponto de equilíbrio entre demanda e oferta, entre demanda e renda. Porém, um nível agora inferior à condição inicial. Né? Mas necessariamente, todo e qualquer ponto ao longo de uma curva S é um ponto de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada. Ok? Então, essas são as características aí apresentadas pela nossa curva S e até uma próxima videoaula.